Olá, Radiante, leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol, capítulo 19, Alcançar a Paz, versículo 3, a irrealidade do pecado. Para mim tem sido uma libertação, né, entender o pecado sobre esse outro olhar, né, sendo que o erro pode ser corrigido, o pecado não, tem que ser condenado. E como a gente vai mudando a percepção das pessoas e de nós mesmos à medida que a gente vai agindo assim. Eu tive uma situação ontem, na hora que eu tava gravando o episódio no Parque de Diversões do Beto Carreiro World, o episódio do projeto Vida Radiante, que logo que vocês, né, vão ter acesso, ou estão tendo acesso, depende de quando vocês estão ouvindo isso aqui. E teve um momento em que a gente teve dificuldade para ter acesso a um dos brinquedos, por questões de completa falta de noção, de senso da pessoa que estava liberando o acesso, porque a gente tinha um acesso, um VIP Pass, né? Porque como a gente estava gravando, não faz o menor sentido se a gente vai fazer uma gravação que vai cobrir o parque, que vai dar benefícios para aquele lugar, a gente precisar enfrentar a fila, não tem como. É óbvio que tem uma coisa chata, né? Que quando você não enfrenta a fila, as pessoas que estão na fila às vezes ficam chateadas e tal, mas tem um propósito ali que é um propósito coletivo, humano, e por isso tinha um passe livre. E aí em todos os brinquedos a gente não teve dificuldade, em todas as atrações, e chegou nessa atração, que era uma atração extremamente simples, inclusive, não era nada demais, e aí ele implicou, assim, falou um monte de coisa desagradável, chegou ao ponto de dizer, olha a beleza da coisa, olha a que ponto chegamos, humanidade. Dizendo assim que eu já tinha o privilégio de ser deficiente, porque tinha a fila preferencial, né? E aí, eu sei que a equipe ficou chateada, né? Eu olhei e falei, nossa senhora, que sem propósito. E aí, naquele momento, eu Curso em Milagres, falei, gente, deixa o cara. Vamos só reportar, porque tem que ser avisado o que ele fez, porque é um ambiente de descontração, de alegria, não pode, esse tipo de circunstância não pode acontecer, né? Mas vamos embora, deixa, tá tudo certo, a pessoa às vezes está estressada, não tem informação suficiente, ou seja, eu naturalmente interpretei como erro algo que eu condenaria, que eu diria que é absurdo, tem que ser denunciado isso aqui, porque pessoa não sei o quê, porque falta de noção, porque bullying, porque preconceito, porque isso, porque aquilo. Não, fui em outra vertente, como foi libertador, né? A gente saiu dali, fomos fazer outras coisas, e tudo certo. E que você flua com a sua vida também. Vamos lá. O Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos, conforme Deus lhe confiou fazê-lo. Mas o pecado ele não conhece e nem pode reconhecer equívocos que não possam ser corrigidos. Pois um equívoco que não pode ser corrigido não tem significado para ele, para o Espírito Santo. Os equívocos existem para serem corrigidos e nada mais pedem. O que pede punição necessariamente está pedindo o nada. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. O que é então o pecado? O que poderia ser senão um equívoco que quer manter escondido? Um pedido de ajuda que não quer que seja ouvido e, portanto, quer manter sem resposta. No tempo, o Espírito Santo vê claramente que o Filho de Deus pode cometer equívocos. Nisso compartilha a sua visão. No entanto, não compartilha o seu reconhecimento da diferença entre tempo e eternidade. E quando a correção está completa, o tempo é eternidade. O Espírito Santo pode te ensinar como olhar para o tempo de maneira diferente e ver que está além, mas não enquanto acredita no pecado. No erro, sim, pois isso pode ser corrigido pela mente. Mas o pecado é a crença segundo a qual a tua percepção é imutável e a mente tem que aceitar como verdadeiro o que lhe é dito através dela. Se não obedece, a mente é julgada insana. O único poder que poderia mudar a percepção é assim mantido impotente, preso ao corpo pelo medo da percepção mudada que o seu professor, aquele que é um com ela, traria. Então, assim, uma coisa que é muito legal é que quando você está em flow, ou seja, conectado, ou seja, no instante santo, ou seja, na eternidade, todos esses conceitos que o Curso em Milagres traz, a sequência de eventos ela é sintonizada de acordo com o que tem que acontecer, ou seja, você é verdadeiramente útil, inclusive para si mesmo. E é isso que eu experimento cada vez que eu me conecto com esse estado.
as pessoas certas aparecem, as circunstâncias, tudo flui. Mesmo as circunstâncias difíceis, elas têm um caminho, elas têm uma dissolução, elas têm um aprendizado. Isso é viver na eternidade, isso é viver no tempo, no instante santo. Quando você é tentado a acreditar que o pecado é real, você se lembre disso. Se o pecado é real, nem você nem Deus o são. Então, quando a gente for tentado a julgar de forma condenativa, condenatória, a gente aos outros, a gente se lembra disso. Entendeu? Se a criação é extensão, olha só, criação é extensão de Deus. O Criador tem que estar estendido a si mesmo. É impossível que o que é parte dele não seja absolutamente como o resto. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra consigo mesmo. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre bem e mal. E em parte são e parcialmente insano. Quer dizer, uma parte tem que estar são, outra parte tem que estar insano. E Deus não é isso. Pois ele tem que ter criado aquilo cuja vontade é destruí-lo e tem o poder de fazê-lo. Não é mais fácil acreditar que você se equivocou ao invés de acreditar nisso? Eu acho. Eu, sinceramente, acho. Na verdade, está reconfigurando sempre o que a gente acredita como Deus, como pecado, como tudo. Isso que eu acho mais milagroso. Isso que eu acho mais milagroso do Curso em Milagres. Ai, como nos liberta, né? Fim da leitura de hoje.